Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal, como os mais antigos sabem, é um canal feito para estudantes do ensino público, cujo objetivo é auxiliá-los na sua jornada acadêmica, na sua jornada pedagógica, na sua jornada estudantil, cujo nosso objetivo principal é a transmissão de conhecimento. Os conhecimentos de humanas, além da a própria temática institucional, mas isso de alguma forma utilizado para ampliar o senso crítico, o senso analítico, a percepção social, econômica e política, e tudo isso transformado em conhecimento para que você possa utilizá-lo na sociedade. Seja numa prova de avaliação de concurso, para alcançar um cargo de destaque, seja na participação política, como formador de opinião, na elaboração política e social, como formador de opinião. Então é para isso que servem as matérias de humanas, não só para estudar, para passar para uma prova, mas todo esse conhecimento aqui de história, sociologia, filosofia e geografia, isso pode ser utilizado no seu dia a dia, seja num debate, seja até mesmo num conflito de ideias, num conflito de posições. Tudo isso pode ser utilizado como arma de defesa. O conhecimento é a melhor arma, a mente é a melhor arma. Quando você possui esse conhecimento, quando você possui um vocabulário, quando você tem uma mente treinada para o diálogo, pode ter certeza que você só utilizará da força em último caso, porque você possui o conhecimento, você possui a argumentativa, você sabe dialogar, você sabe conversar, você sabe expor as suas ideias sem nenhuma expressão apelativa, tá? Sem mais explanações, às vezes eu me empolgo nas introduções de nossas aulas. Hoje, mais um assunto para o nosso módulo de Geografia, onde vamos estudar a exploração do pau-brasil e a cana-de-açúcar. Não se assustem se vocês observarem certa familiaridade entre os nossos conteúdos de História e Geografia. Isso é normal, são disciplinas, são áreas do conhecimento interdisciplinares. Uma sempre vai se apoderar do conhecimento da outra. Entre nós professores, nós usamos a expressão beber da fonte. A geografia bebe da fonte da história e a história bebe da fonte geográfica. E elas se comunicam entre si. Isso é interdisciplinaridade. Só que, muito provavelmente, esse assunto ele já foi batido em história, só que dentro de um ponto de vista histórico. Agora você verá esse mesmo assunto dentro de um ponto de vista geográfico, tá? Já que o nosso módulo de geografia é geografia social, política e econômica, tá? Pouco nós vamos passar por geografia física, de relevo, hidrografia e tal, ou quando precisarmos tocar nesse assunto, será de forma muito sutil, quase que imperceptível, que a nossa base, por ser humanística, nós focamos mais a participação social, política e econômica, no caso da geografia. Tá ok? Então vamos lá, turma. Não se esqueçam de deixar o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de compartilhar os nossos conteúdos, tá? Fortalece aí, vamos levar o sistema de ensino Monte Carlo para o maior número de pessoas possível, tá bom?
Então, turma, nos primeiros 30 anos, né, depois da chegada dos portugueses em território brasileiro, Portugal não deu grande atenção a essas terras. Na época era prioritário o comércio com o Oriente, cujo especiarias propiciavam lucros elevadíssimos. E mesmo assim, nesse período, foram enviados ao Brasil algumas expedições de reconhecimento e defesa, porque era preciso proteger as novas terras contra a cobiça de outras nações europeias. É aquele momento da história das grandes navegações, né? Tem-se notícia de terra fora da Europa, ao longo do oceano, que as elites europeias tinham que ocupar, tinham que tomar. Aquilo ali seria riqueza para o futuro, e nessa corrida, podemos assim dizer, Portugal também teve sua participação. Terra encontrada, entre aspas, terra invadida, ela precisa ser defendida. Tudo para o bem da economia portuguesa. E como os portugueses não encontraram aqui o tão desejado metal precioso, né? Pois aqui as reservas de ouro e prata estavam longe do mar e longe também dos olhos dos conquistadores, ao contrário do que aconteceu com a Espanha, que deu sorte de logo no início do processo exploratório encontrar, né, esses metais preciosos. Então, os portugueses decidiram explorar de imediato o que fosse mais fácil. Assim começaram a extrair o pau-brasil, que era uma madeira abundante no litoral e que era usada como matéria-prima para a fabricação de tinta para tecido. Era também uma madeira utilizada nos móveis e nas embarcações, já que era uma madeira resistente e etc. No entanto, o processo de exploração do pau-brasil mostrou-se extremamente nefasto. Além de não estimular a ocupação efetiva do território, acarretou várias devastação dessa riqueza. O instinto predatório de extração ele foi devastador nesse momento. E ainda no século XVI, o comércio com o Oriente deixou de oferecer os lucros desejados, né? E isso levou os governantes portugueses a se decidirem pelo aproveitamento das terras do Brasil, cultivando aqui algum produto que alcançasse valor de mercado, grande valor no mercado europeu. O produto escolhido, no caso, foi o açúcar, dado a experiência que os portugueses já tinham com esse produto. E a primeira providência em terras brasileiras era constituir o plantio de forma imediata, para ampliar a produção que Portugal já tinha em algumas ilhas do Atlântico. Para viabilizar a atividade, a partir de 1532, a monarquia portuguesa começou a procurar investidores que se comprometessem a ocupar as terras brasileiras e torná-las produtivas. Então é só com o declínio do comércio com o Oriente, a perca do monopólio, né, que Portugal tinha com os comerciantes do Oriente, é a partir daí que ela vai passar a se dedicar de forma mais específica, mais direta às colônias aqui na América. E entre 1534 e 1536, as terras foram doadas a ricos fidalgos e comerciantes portugueses que deviam arcar com a maior parte dos gastos da ocupação. As áreas doadas foram chamadas de capitanias hereditárias ou donatárias e poderiam ser transferidas aos descendentes dos donatários. Ela não poderia ser vendida, mas ela poderia ser herdada. E as capitanias estendiam-se do litoral até uma linha limítrofe, né, do Tratado de Tordesilhas, onde cabia aos donatários povoá-la, atraindo outros colonizadores. Observe que Portugal não vai investir valor expressivo no projeto colonizador. Ele vai colocar esse projeto na mão da iniciativa privada, vai convidar pessoas com dinheiro e com título em Portugal para vir para cá, para fazer isso aqui produzir alguma coisa. Tá? O açúcar promoveu o progresso de poucas capitanias, porque muitas delas não conseguiram resolver o problema com o indígena, que lutava por seus direitos, né, e afastava possíveis colonizadores.
outras não tinham solo apropriado ao plantio da cana-de-açúcar, e algumas não chegaram sequer a despertar o interesse de seus próprios donatários. As únicas capitanias que se desenvolveram foram as de São Vicente e Pernambuco. São Vicente porque já contava com uma vila fundada em 1532, ou seja, já havia uma administração, já havia população, e pôde desenvolver a criação de gado e o plantio de cana, isso de forma simultânea. E a capitania de Pernambuco, o plantio de cana-de-açúcar foi um sucesso devido a dois fatores: a maior proximidade com a Europa, era mais fácil chegar à Europa partindo do Pernambuco do que partindo por São Paulo. Aí você tinha uma diferença aí de 20 a 30 dias no mínimo, de diferença entre uma capitania e a outra. E isso agilizava e barateava o transporte. Barateando o transporte, barateia-se o frete, barateia-se o produto. Então Pernambuco conseguia os melhores preços, né, na exportação. E a existência de largas extensões de terra com solo massapê, que é um solo extremamente propício a esse tipo de cultivo, né? Porque o solo massapê é um solo que bastante encharcado, bastante úmido, bastante fértil, e ele ocupa uma larga faixa do território do Pernambuco, estendendo-se de norte a sul. Predomina esse solo úmido, argiloso, escuro, onde a fertilidade ela é notada, é conhecido como solo massapê, e esse solo ele foi fundamental para o sucesso do ciclo da cana-de-açúcar nesse território. Ainda hoje, inúmeras usinas do estado aproveitam a fertilidade desse solo para cultivar seus canaviais. Foi nessa época que começou uma imigração forçada e violenta de trabalhadores negros africanos para cultivar a terra no regime escravo, né? E assim propiciar os lucros exigidos pela economia imposta pelos europeus, podendo-se afirmar que as capitanias hereditárias produziam um resultado medíocre, pois continuaram a existir imensas áreas de território brasileiro sem um único colonizador europeu. Dessa forma, para atender aos interesses de Portugal, era necessário providenciar outra forma de ocupação humana e econômica no território. E o ciclo do açúcar no Brasil só chegaria ao fim por volta de 1860, onde nessa época o preço do açúcar caiu na Europa, e isso afetou todo o processo colonial no Brasil. Os engenhos, falando agora de todo esse maquinário, de toda essa estrutura, a palavra engenho designa ao mesmo tempo a grande propriedade produtora de cana e o conjunto de equipamentos para a produção do açúcar, entre elas moendas, caldeiras, tachos, formas, depósitos e tantas outras instalações que davam a essa atividade um certo caráter fabril. O espaço produzido pelo engenho do Nordeste foi a base para o surgimento de muitas vilas e até mesmo cidades, sendo que alguns engenhos eram verdadeiras cidades, né? O poder político era exercido pelos senhores de engenho, os proprietários das fazendas, né? No apogeu desse importante ciclo econômico. Nós ainda vamos falar de outras atividades em outro momento e falar também da expansão do território brasileiro, pois se você notar no próprio mapa da capitania hereditária, o primeiro mapa do território brasileiro ele era bastante reduzido. E esse processo de expansão vai ser um assunto para a nossa próxima aula de geografia, tá bom? Suas dúvidas vocês podem deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar os conteúdos aqui do canal com seus iguais. Fiquem todos bem, nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder e conhecimento adquirido ele deve ser colocado em prática. A todos uma boa noite e até uma próxima.